Olá pessoal, meu nome é Giancarlo, eu sou aluno do mestrado da UFPB e estou aqui para apresentar o capítulo 11, que fala sobre a confiança e a proteção na engenharia de software. Bem, o professor dessa disciplina é Álvaro Medeiros. Bem, no nosso cotidiano, tanto no nosso trabalho quanto na vida pessoal, estamos familiarizados com sistemas computacionais, como também as suas falhas. Por um motivo qualquer, nosso computador pode falhar. E a gente tendo essa falha como sendo um erro gerado, como o computador reiniciou sem motivo aparente, ou até mesmo por um programa que está sendo executado não funcionou como esperado. E essas falhas, eles podem provocar perda de dados, por exemplo, algum dado corrompido. E essas falhas de softwares são um dos motivos de perda de receita e cliente das empresas, certo? Por exemplo, um erro de software em um sistema de controle embutido em um carro, ele pode levar a todo aquele modelo, a um recall. E na pior hipótese pode ser um fator que pode causar acidentes. Isso seria uma falha. Ou até mesmo a infecção de um computador em uma empresa através de um vírus. Isso aí pode resultar na perda ou em danos às informações confidenciais. Esses problemas em sistemas computacionais não se limitam só a softwares, como somos acostumados a ver, mas também a falhas de hardware e falhas operacionais. Falhas de hardware podem acontecer por um erro em um projeto ou por uma falha na fabricação dos seus componentes ou porque os componentes chegaram ao fim da sua vida útil. E falhas operacionais é quando um usuário pode falhar na tentativa de usar ou operar um sistema corretamente. Mesmo assim, diante de tantas falhas, a gente aprende a conviver com elas, mas não a confiar. Muitos usuários rejeitam sistemas não confiáveis ou não protegidos. Se um usuário simplesmente pode perceber que um sistema não é confiável e deixar de usá-lo. Ou simplesmente não comprar tal marca, porque por experiência própria não se deu bem com o sistema, por ocorrer várias falhas. Porém, o que seria um software confiável? Para alguns, o software confiável é aquele que não falha nas condições normais de uso. Mas será que aquele software ou sistema foi projetado para funcionar em outras condições, como superaquecimento, pouca memória, reinicialização inesperada? Então vou apresentar esse termo confiança em 4 dimensões principais, que são elas: a disponibilidade, a confiabilidade, a segurança e proteção. Já a disponibilidade, podemos entender que é a probabilidade de um sistema, em um determinado momento, ser operacional e capaz de entregar os serviços solicitados. Um exemplo de disponibilidade seria se um sistema tem a disponibilidade 0,999, significa que ele está disponível 99% das vezes que ele é requerido. Ou seja, o serviço ele está sempre disponível ao usuário. Já a confiabilidade é a probabilidade de uma operação livre de falhas durante o tempo especificado em um determinado ambiente para uma finalidade específica. Por exemplo, se um sistema, em média, tem erros em 2 a cada 1000 entradas, a confiabilidade do sistema é de 0,002. Então, o que eu posso dizer é mais ou menos assim.
Se de 10 vezes que você utiliza alguma funcionalidade em um sistema, a cada 10 vezes uma ocorre falha, aí você vai ver se ele é ou não confiável. A disponibilidade e a confiabilidade de um sistema são propriedades intimamente relacionadas, que podem ser expressas em probabilidades numéricas, mas às vezes uma é mais importante que a outra. Vamos ver melhor essa relação entre disponibilidade e confiabilidade, avaliando dois sistemas, A e B, durante um período de um ano, certo? Então, no sistema A, durante um ano, houve somente uma falha, enquanto no sistema B, durante o ano, teve uma falha por mês. Partindo do ponto da confiabilidade, acredita-se que o sistema A é mais confiável, tem a maior confiabilidade do que o sistema B, pois B falhou mais vezes do que A. Vendo pelo lado da disponibilidade, o sistema A falhou uma vez por ano, mas essa falha ele teve que, em média, 3 dias para ser consertado. E 3 dias em minutos é 4.320 minutos. Ou seja, ele passou todo esse tempo no ano indisponível. Já o sistema B falhou mais vezes durante o ano, mas a cada falha ele se consertava em 10 minutos. Então, se você fizer as contas, o sistema B ele ficou 120 minutos por ano indisponível. Ou seja, na visão da disponibilidade, o sistema B teve a maior disponibilidade do que A. A questão da disponibilidade também é bem relativa. Se você pegar um sistema que ele fique 1 hora por dia indisponível durante 1 hora e 2 horas da manhã, ele pode afetar bem menos o usuário do que um sistema que passe 10 minutos indisponível no horário comercial. Veja que a indisponibilidade do serviço é bem menor, porém afeta mais usuários. Já a segurança ele está sempre relacionada a sistemas críticos, certo? E a segurança de um sistema é um atributo que reflete a capacidade de um sistema de funcionar em condições normais ou não, sem causar danos às pessoas ou ao ambiente. Nos exemplos de sistema de controle de avião, sistemas de controle de automóvel, sistema de controle de plantas químicas estão relacionados à segurança porque, devido a alguma falha no sistema que estivessem controlando-as, poderia acontecer uma catástrofe. O avião podia cair, um automóvel podia bater e o sistema de plantas podia jogar alguma coisa química no ambiente. Então, se acontecer uma falha que prejudique a segurança, podemos relacionar a segurança com a confiabilidade. Por causa de uma falha no sistema, a segurança foi comprometida. Há uma relação entre a confiabilidade e a segurança, mas uma não implica na outra, nem sempre, né? Vamos aqui exemplificar também as razões para que um software confiável seja inseguro. Uma delas é que nunca podemos estar 100% certos de que um sistema de software seja livre de defeitos. Defeitos não detectados podem ficar adormecidos por longo tempo e falhas de software podem ocorrer após vários anos de funcionamento confiável. Outra, a especificação por ser incompleta. Erros na especificação do projeto podem comprometê-la lá na frente, mesmo que não sejam identificados durante o desenvolvimento. Problemas de hardware podem levar a comportamentos imprevisíveis. Mesmo com o software mais robusto, não dá para prever se um hardware vai gerar sinais fora do intervalo que podem ser manipulados pelo software. Então, para garantir que não ocorra acidentes ou que
se acontecer, as consequências sejam mínimas, vamos adotar 3 maneiras apresentadas abaixo. Uma delas é a prevenção de perigo, né? Que o sistema é projetado de modo que o risco seja evitado. Imagine que eu tenho um sistema de cortes e que um operador esteja usando. Então, vou fazer que, para ele prevenir que ele seja machucado por algum tipo de lâmina, eu vou fazer com que ele aperte botões separados simultaneamente. Assim ele evita o perigo de uma mão estar no caminho de uma lâmina. Outro seria a detecção e remoção de perigos. O sistema é projetado de modo que os perigos sejam detectados e removidos antes que resulte em um acidente. Por exemplo, um sistema de uma fábrica de produtos químicos pode detectar o excesso de pressão e aí o sistema automaticamente abre uma válvula para reduzir a pressão dentro da fábrica antes que ocorra uma explosão. A outra seria a limitação de danos. O sistema inclui recursos de proteção que minimiza o dano que possam resultar em um acidente. Por exemplo, o motor de um avião inclui normalmente extintores de incêndios automáticos. Se ocorrer um incêndio, este poderá, em geral, ser controlado antes que represente uma ameaça para a aeronave. Sim, proteção. A proteção é um atributo, certo, de sistema que reflete a capacidade de se proteger de ataques externos, sejam acidentais ou deliberados. Geralmente, o uso de alguns sistemas utilizam redes públicas ou estão conectados à internet. E por estarem conectados a essa rede externa, isso pode gerar ataques por vírus, uso não autorizado de serviço do sistema, modificação não autorizada e comprometimento dos dados. Se eu tenho um sistema sem um nível razoável de proteção, minha disponibilidade, minha confiabilidade e minha segurança do sistema poderão ser comprometidas. Então, depois que o sistema foi invadido, alguns serviços podem ser negados. Então, o seu sistema não vai estar mais disponível. Ou, em outra situação, ele pode danificar os dados, pode corromper os dados que poderiam gerar falhas. Isso afetaria a sua confiabilidade e a segurança do seu sistema. O que pode acontecer também é as suas informações confidenciais forem reveladas. Isso afetaria a disponibilidade e a sua confiabilidade. Então, quais seriam as boas práticas para melhorar a proteção de um sistema? Uma delas é evitar a vulnerabilidade. Mas como? O sistema não está ligado a uma rede pública. Isso evitaria que os sistemas sejam acessados por uma rede externa. Mas se o sistema precisar de um acesso externo, que ele utilize de criptografia. Que é necessário um custo bem alto para invadir um sistema que possui os dados criptografados. Então, seria uma maneira de evitar ataques bem-sucedidos. Detectar e neutralizar ataques. Isso a gente pode utilizar de sistemas de detecção de intrusão, os IDS. Esses softwares eles utilizam uma funcionalidade para monitorar a operação do sistema e descobrir padrões incomuns de uso e tomar medidas como desligar o sistema e restringir o acesso. A outra forma é limitação de exposição e recuperação. Uma boa estratégia aí é fazer backups periodicamente. Caso os dados sejam comprometidos por causa de um ataque, é possível recuperar esses dados sem grandes perdas. Então,
Foi visto aqui que as propriedades de confiança, que são as disponibilidades, proteção, confiabilidade e segurança, estão relacionadas. E que geralmente as operações seguras de um sistema dependem de como ele está disponível e operando de forma confiável. E que um sistema ele pode se tornar não confiável porque um intruso corrompeu seus dados, ou você sofreu um ataque de negação de serviço que comprometeu a disponibilidade, e que um sistema infectado por vírus pode comprometer a confiabilidade e a segurança do sistema. Aumentar o nível de confiança do sistema, isso pode também aumentar o custo no desenvolvimento. O gráfico mostra que se você quer um sistema pouco confiável, então o custo dele será mais baixo. Mas se estiver utilizando as boas práticas de desenvolvimento, o custo de melhoria são maiores. Os sistemas de alta confiança, como é visto no gráfico, são exponencialmente mais caros. Se eu quero um sistema que tenha confiança super alta, né, ou ultra confiável, podemos usar esse termo, então temos que diminuir as suas falhas, as falhas do sistema. E para diminuir essas falhas, deve haver mais testes. Então, quanto mais testes, menos falhas, maior confiança. Porém, como deve perceber, os testes eles são mais caros. E isso é que aumenta o custo do sistema de alta confiabilidade. Como os sistemas computacionais fazem parte das nossas vidas e estão quase em todo lugar, isso gera uma dependência desses sistemas. E cada vez mais ficamos rigorosos em relação às questões de funcionalidade, disponibilidade, segurança e proteção. Estamos exigindo mais dos sistemas. Queremos sistemas de alto nível de confiabilidade. E nisso a engenharia de software tem um papel fundamental, porque ele fornece processos necessários para a construção de um sistema de um alto nível de confiança. E geralmente a confiança e a proteção são mais importantes do que as características funcionais do sistema de software. E para a gente alcançar um sistema de software que seja protegido e confiável, é preciso evitar erros durante o desenvolvimento de um sistema, detectar e remover os erros enquanto o sistema está em uso, eliminar os danos causados por falhas operacionais. Bem, valeu aí e obrigado.